mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir meus olhos para enxergar e palavras de meus lábios expressar, mas é vão o meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está meu coração, meus pecados nas marcas de suas mãos, o seu manto, a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre. Já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida eu tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que meu Deus habite em mim. Não posso mais viver sem que meu Deus habite em mim. Bom dia. Ah, alguém respondeu bom dia aí. Tem certeza? Eu costumo dizer assim, tem gente que fala assim, boa tarde só depois que almoça, né? Aí eu falo assim, aí quando não toma café, o quê? Então é boa noite, né?
O dia ainda não começou. Queridos, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui para compartilhar a mensagem com vocês. E espero que nós ficamos aqui até umas 22 horas, pode ser? Pessoal animado, Samuel. O pessoal está muito animado, hein? Que legal. Só não tem esse potencial todo para falar com vocês esse tempo todo. Meu pai, ele era um leigo, né? E ele fazia a mensagem de uns 15, no máximo 20 minutos. Eu estava até comentando com um pastor amigo meu, e na época ele pregava lá nas igrejas de Nanuque. Quantos conhecem Nanuque aqui? Opa! Eita! É nós! E ele pregava, dificilmente a igreja não se emocionava, muitos membros choravam e rasgavam o coração mesmo. Eu comentando agora recente com o pastor, interessante que hoje as pregações é mais para rir do que chorar. Estou falando que o sermão, a igreja tem que virar um velório, né? Mas às vezes precisa rasgar os nossos corações. E às vezes a gente não está assistindo mais essas mensagens que rasga realmente o coração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas, queridos, essa noite eu quero compartilhar com vocês sobre... Eu tenho um hábito, tenho ali a minha esposa, o meu filho, e tem também a minha diretora e o... Vou falar o quê? É bem? Não, você está roubando a nossa diretora jovem, viu? Mas pelo um bom sentido, viu? Casal ali que é lá do Canaã, né? E eu até já falei com eles, pregar para quem eu não conheço é melhor. Agora pregar para quem a gente conhece, esposa no banco, filho no banco, agora esse casal ali que me conhece, eita, não é tão simples assim. Mas, irmãos, eu tenho o hábito, e Ana Luísa também já conhece, né? Eu sei que os nossos irmãos, ou os que nos prestigiam aí pela internet, eu tenho um hábito de distribuir a mensagem. E aqui não vai ser diferente. Irmão, o senhor me ajuda aqui, por favor? Vou deixar a minha aqui. Não sei se vai ter para todos, mas pelo menos 1 para 2 e vai compartilhando aí. Mas quem nos acompanha pela internet, pelo canal da igreja, vai estar lá. Mas quem está aqui presencialmente vai estar formalmente. Eu acompanho processos desde 2002. Nós estamos em 26, né? 24 anos. Então, lá atrás, era processo físico. E agora é processo tudo eletrônico. Confesso vocês que pegar o processo físico teve uma boa celeridade na tramitação dos processos? Teve, mas pegar em físico assim é bem melhor. É como se fosse, sem comparação. Eu gosto de usar a Bíblia, né, do que o celular. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas eu gosto da Bíblia, pegar a Bíblia formalmente. Não vou dizer que uma hora ou outra pego no celular, mas é a Bíblia, né? Porque a Bíblia, irmãos, só contém a palavra de Deus.
a menos que a gente coloque alguma coisa lá dentro. Mas o celular tem tanta mensagem, tanto canal. Você abre a Bíblia, daqui a pouco vem uma mensagem. Você não é bem o meu estilo. Eu gosto da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos hoje sondar uma mensagem que às vezes, literalmente, alguém aqui passou, está passando ou vai passar. Qual é a mensagem, irmãos? Deserto não é o quê? Punição. É lugar de quê, irmãos? Preparação. Quantos aqui já passou por um deserto? Já passou? Olha aqui, ó. Você acha que ainda nem passou ainda do deserto, né? Está a caminho? Estão nele, né? Irmãos, falta água? Não, né? Pinga, mas não falta. Irmãos, a mensagem é para mim. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase, tem algumas frases populares, né? Que eles falam assim, tem algumas frases populares, que diz assim, uma delas, né? Quem não vem por amor, vem pela dor, né? Eu vou um pouquinho mais adiante. Quando é ruim, irmãos, não vem de jeito nenhum, sabe? É sério. Vira um coração de faraó terrível. Eu estou falando isso porque quando eu, no caso, preparo a mensagem, eu estou preparando para mim. E quando eu falei que eu, desde 2002, eu labuto com processo, é um deserto. Eu já tomei tanta lição, gente. Eu ainda estou no deserto ainda. E praticamente não aprendi nada ainda. Ou seja, haja deserto para me disciplinar, viu? Haja deserto para me disciplinar. E às vezes, irmão, nós vamos para o deserto justamente para nos moldar, para nos preparar. Então, o deserto é algo importante. Não é tão agradável, mas às vezes é necessário em nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías 40, verso 3. O irmão Edson já fez a oração pela mensagem, foi isso, irmão? E quero agradecer a irmã pelo louvor, viu, irmã? Muito obrigado, compartilhando com a mensagem. E vocês escolheram o hino praticamente junto com a mensagem, viu? Fiel a toda prova também. Ou seja, no deserto é prova, né? Então, vamos lá em Isaías. Irmãos, eu não sei a vocês, mas acredito que quem sempre acompanha os livros proféticos, Isaías é interessante, que, por exemplo, Apocalipse fala das profecias, praticamente, vamos dizer assim, Isaías, ele faz um relato de profecia, mas tanto ela literal, época, né, e transitória. Se vocês for analisar, Isaías ele faz relato de profecias transitórias. O que é transitória? Que percorre toda a geração, até os dias de hoje, né? Vamos ver aí para nós se adaptar nisso aí.
Isaías 40, verso 3. Amém? Vamos começar aqui no verso 1. O Senhor vem, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Verso 2. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3. Vós que clama, onde, irmãos? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Olha só, o profeta Isaías, ele está falando algo que está lá no Evangelho. Vamos lá? O Evangelho de João 1, 19 a 23. Vamos lá no Evangelho de João. Lembra que o verso 3 aqui diz o quê? A voz do que clama no deserto. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, 19. Amém? Então vamos lá. João Batista repete o seu testemunho, porque no verso 15 fala também de um testemunho. E diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus se enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntarem: quem és tu? Verso 20, ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele diz: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama onde? Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Percebe que Isaías está falando de algo. Provavelmente o Evangelho de João foi escrito aí por volta de uns 800 anos depois de Isaías. Olha só, vocês veem que as coisas vão se encaixando. Então Isaías, ele fala de profecias transitórias que atravessam toda o quê? Geração. Então, irmãos, voz que clama no deserto. Esse João aqui é o João Batista. Nós não estamos falando do João evangelista que nós lemos agora. O Evangelho de João. Tem o João Batista e o João o quê? Evangelista. Quem tem João aqui? Quem? Alguém? Ninguém? Hã? O pai da senhora chama José. Ou João. Bom, eu sou gêmeos. Só que meu companheiro de parto morreu no parto, né? Hã? Que legal. É mesmo, que legal. Aí, ó, nós três aqui, né? Nós três em 6, né? Só que o meu companheiro de gestação faleceu no parto. Na época era parteira, né? E minha mãe longe de acompanhamento médico, e a parteira não sabia que era 2. Aí eu vapei fora, né? E o meu colega, meu irmão, ficou para trás.
E aí veio uma parteira experiente, quando conseguiu, né? Ele tinha engolido o resto de parto, uma coisa assim, né? Eles têm uma palavra técnica aí, mas eu não sei essa palavra técnica não. E eu sei dizer que ele passou poucos minutos vivo e morreu. E para fazer o sepultamento, colocou o nome dele, João. Então eu tenho o nome Daniel, que é o meu xará profético, e o meu companheiro, meu irmão, tem o nome também do João, tanto o João Evangelista como o João Batista. Interessante, irmãos, que se nós for analisar, aqui eu trouxe aqui o seguinte, João Batista, a pregação de João Batista foi o profeta que batizou Jesus no Rio Jordão. Ele era primo de Jesus e filho de Zacarias e Isabel. Veja bem, o Jordão, eu vou fazer aqui uma colocação aqui para vocês, o seguinte, se vocês viram o relato que as pessoas, os líderes da igreja, ficavam perguntando, quem você é? Eles tinham uma intriga com João Batista. E João Batista, no lugar de ficar aqui em Ipatinga, eu vou fazer uma colocação aqui comparativa, no lugar de ele ficar aqui pregando ou aqui na igreja, ele ia para o deserto, fora de Ipatinga. E lá, né, no deserto, tinha o Rio Jordão. E interessante que as pessoas deixavam a igreja, deixavam os seus líderes ali na Judéia, e ia para onde? Ouvir a pregação de arrependimento de João Batista. Interessante que o próprio Jesus saiu da cidade e foi em encontro de quem? De João. Porque Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão, à margem lá do deserto. Então, quando fala que João Batista pregava no deserto, era literalmente no deserto mesmo. Porque na cidade ele era perseguido. É como se fosse nós aqui, da liderança da igreja, perseguisse ele. Então, irmãos, a gente percebe que o João Batista, ele pregava literalmente no deserto. Ele usava, eu estou aqui com blazer, né? Mas ele usava roupa o quê? De quê? De camelo, né? Couro de camelo, veste de camelo. Era simples. Saía da zona de conforto, né? E ia pregar onde? No deserto. E a multidão saía da cidade e ia para lá ouvir João. João Evangelista foi o apóstolo, o discípulo amado de Jesus. Ele era o quê? Pescador. Filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ele escreveu o 4º evangelho que nós acabamos de ler aqui, né? Ele escreveu 3 cartas, que foi 1 João, 2 João e a 3 João, que é a 3ª carta. E ele também escreveu o quê? O Apocalipse. Só que João recebeu a revelação do Apocalipse aonde? Na ilha de Patmos. Então, se nós for analisar, tanto o João Batista como o João Evangelista passaram no deserto. Vocês estão percebendo? Tanto o João Batista, que pregou que o Messias viria, João Evangelista também passou pelo deserto. E já numa idade avançada, na ilha de Patmos. Então, irmãos, a gente percebe que o deserto é lugar de encontro com o próprio Deus. Porque no deserto você procura ser totalmente dependente de quem? De Deus. Vamos ver aqui. Nós colocamos aqui alguns personagens bíblicos que foram para o deserto. Nós já falamos aqui sobre João Batista, né?
mas vou retornar aqui sobre Moisés. Todos nós aqui sabemos, vou entrar aqui no contexto, mas todos nós sabemos que Moisés provocou o quê? A morte de um quê? De um egípcio. Por quê? Tinha um egípcio espancando um hebreu. E Moisés era o quê? Hebreu. E vamos entender que Moisés foi o quê? Um defensor do hebreu. Porque estava espancando um hebreu do seu povo. E Moisés vai e provoca a morte desse egípcio. O que aconteceu com Moisés? Ele, fugiu para onde? O Midian, o deserto. E lá Moisés, ele encontrou na terra de Midian, ele passou ali quanto tempo? 40 anos. Moisés passou na região ali 40 anos. E ele, se nós formos analisar, ele passou esse período para ser disciplinado. Olha só, ele cresceu no Egito, aprendeu as melhores faculdades, teoria, técnicas, até técnicas para ser um bom guerreiro no Egito. E agora ainda vai para onde? Para o deserto. E lá no deserto, ele se prepara, ele se disciplina para ser o quê? O libertador do povo hebreus, do povo lá do Egito. E depois, se vocês for analisar, quando o faraó morreu, ele retornou. Ele retornou para libertar aquele povo. Mas, irmãos, então Moisés também passou pelo deserto, certo? Agora, vamos ver também, lá em 1 Reis, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. Amém? Amém. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quanto tempo, irmãos? E 40? Até o quê? Horebe, o monte de Deus. Olha só, tanto Moisés como Elias, eles estiveram no monte o quê? Horebe. Todos dois. Edson, todos os dois estavam aonde? No monte Horebe. Então a gente percebe que Moisés fugiu, porque tinha provocado a morte de um egípcio, né? E Elias fugiu por quê, irmãos? Os profetas de Baal. E Acabe queria matá-lo. E ele fugiu. Então, ele foge também. E interessante que tanto Moisés como Elias foi deparar onde? No Monte Horebe. Então, vocês veem que as coisas vão se arredondando. E vão se arredondando para nós entender que o deserto faz parte do povo de Deus. O deserto é real, irmãos. Nós precisamos entender isso. Então, nós vamos aqui ver qual o outro personagem. Então, nós já falamos de João Batista, Moisés e Elias, não é isso? Todos passaram por onde? Pelo deserto. Qual foi o outro personagem que passou pelo deserto? Vamos ver lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4.
de 1 a 4. Amém? Só vi um amém. Opa, agora sim. Então vamos lá, irmãos. A seguir foi levado Jesus pelo Espírito aonde, irmãos? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que, irmãos? Fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos analisar Deuteronômio 8, verso 3. Vamos analisar lá, irmãos? Deuteronômio 8, verso 3. Deuteronômio 8, verso 3. Amém? Misericórdia? Amém. Então, Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz o seguinte: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceis, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então, Jesus referiu um relato que estava escrito aonde, irmãos? Lá em Deuteronômio. Então, Jesus referiu os mesmos relatos que estavam lá em Deuteronômio. E aqui está levando a entender que também falava de quem? De Moisés. Então, a gente percebe que tanto Jesus, João Batista, João Evangelista, Elias, Moisés e Jesus passaram por onde? Pelo deserto. Então, irmãos, por isso que o título da mensagem é: deserto não é punição, é lugar de preparação. Vamos agora, irmãos, focar no personagem Moisés. Nós já levamos aí a entender que o deserto é real nos principais personagens da Bíblia. Então, vamos focar aqui em Moisés. Olha só. Moisés, após o nascimento, foi colocado aonde, irmãos? Em um cesto. Quem aqui nasceu e foi colocado num cesto? Se nós analisarmos, Jesus nasceu aonde? Coisa assim, parecida, sim ou não? Muito parecido, Edson. Então, Edson, nesse sentido, tanto Moisés como Jesus teve um nascimento, o quê? Em situações simples. Não foi no Márcio Cunha, no melhor apartamento. Assim como ele foi batizado lá no deserto, no Rio Jordão, o nascimento dele também foi aonde? Um lugar simples, talvez no deserto. Moisés também, após ter nascido, foi colocado num cesto. E com certeza na beira de um rio, no deserto também. Então vocês percebem que o deserto é coisa real. Moisés recusa ser filho da filha de Faraó. Rejeitou, está lá em Hebreus, viu, irmãos? Rejeitou o quê? A glória. Rejeitou a glória, recusou. Jesus também recusou o quê? Renunciou o quê? Não vou dizer recusou, né? Renunciou o trono. Para ser o quê? O nosso libertador. Então, vocês percebem que Moisés também renunciou à glória de ser aí, quem sabe, um dos melhores homens na época, importante do mundo. Mas ele renunciou.
Foi para o deserto. Nós já comentamos aqui que Moisés provoca a morte do egípcio, que espanca um hebreu, que é do seu povo, e foge para Midian. Moisés fez um ato de defensor. Não estou aqui aprovando o que Moisés fez, mas foi um ato de defensor. E Jesus também é o quê? Nosso defensor. Jesus também é o nosso defensor. Moisés, ele vai para o deserto e se casa com quem? Com a midianita. Então, no deserto é lugar de casamento também, gente. O deserto é lugar de casamento. E quando a gente percebe os casamentos, a coisa é tudo chique, né? Nos melhores locais, aluga o melhor centro de eventos, né? Não é assim? Ou não é? Para ter o quê? Uma boa festa. Mas Moisés foi para o deserto, e lá que ele se casou. Então a gente percebe que, lógico, Jesus não casou. Mas só que quem é a noiva de Jesus? A igreja. Vocês estão percebendo? E Jesus conquistou o coração dessa noiva através do deserto. Foi ou não foi? Através do deserto. Olha só, lá em Êxodo 3, 1-8, Moisés, Deus fala com ele no deserto. Então o deserto é lugar de quê, irmão? De santificação. Um lugar de santificação. Moisés, Deus fala com ele aonde? Foi aonde? Na sarça ardente, lá aonde? No deserto. Então o deserto, irmãos, é um lugar de santificação. E o último tópico aqui sobre o personagem Moisés. Moisés recebe poder de Deus. Quando foi? Quando ele colocou o quê? A vara. E a vara se tornou o quê? Uma cobra. Então o deserto é um lugar de quê, irmãos? De poder. Vocês estão percebendo, irmão, que nós precisamos se identificar com o deserto? Não é saudável. Talvez não é coisa agradável, mas é importante, irmãos, nós se adaptar e entender o deserto da vida. O texto de Deuteronômio 8, que nós já lemos, 2 e 3, e Lucas 1-4, textos se unificam Moisés e Jesus. Muitos relatos bíblicos, muitos pregadores já adaptou Moisés como segundo Cristo. É isso? Segundo, ele fez todo um papel de libertador. Assim como Jesus também, lógico que Moisés fez executou um trabalho de tirar o povo do Egito para a terra de Canaã, terrestre. Não é Canaã lá não, viu, Ana Luísa? Mas Jesus, ele nos tirou, está nos tirando e está nos convidando para nos tirar deste deserto de pecado deste mundo para Canaã celestial. Então, irmãos, a gente percebe que Moisés e Jesus teve as suas vidas semelhantes, muito semelhantes, como libertadores. Foi no deserto que Jesus e esses personagens bíblicos se prepararam para vencer as tentações do inimigo. Por isso eles foram o quê, irmãos? Justificados, santificados e glorificados para sempre, para a eternidade.
Aonde eles encontrou essa santificação, justificação, santificação e glorificação? No deserto. Então, irmão, nós precisamos entender a importância. Às vezes nós não estamos no deserto literal, né, irmão? Mas às vezes estamos no deserto da vida. O Júnior, falando Edson, né, Júnior? Desculpa. O Júnior está aqui batendo na tecla que ainda nem passou, nem saiu do deserto ainda, né? Ainda está se preparando, né? Irmãos, às vezes o deserto que nós estamos passando, às vezes é o deserto do casamento, às vezes é o deserto da falta de emprego, às vezes é o deserto financeiro, às vezes é o deserto por circunstâncias da vida. Mas nós precisamos entender que o deserto, irmãos, é algo importante na vida do cristão. Assim como foi na vida de João Batista, Moisés, Elias e do próprio Jesus. Então, irmão, o deserto, nós temos que entender que nós precisamos se identificar com o deserto. Vamos ler Mateus 17, no capítulo 17, 1 a 3, irmãos. Vamos lá no Evangelho de Mateus, por gentileza. Evangelho de Mateus 17, de 1 a 3. Amém? Então vamos lá? Ainda estou ouvindo algumas páginas folheando. Isso é gostoso, tá? Vamos lá, irmãos. A transfiguração. É um texto que todos conhecem, mas para aprofundar aqui sobre os personagens. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e quem? E Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Vocês estão vendo, irmãos, que o deserto que Moisés passou, o deserto que Elias passou, agora eles estão aonde? Em uma posição privilegiada. Moisés representa os que vão passar pela morte. Já Elias já representa os que não vão passar pela morte. Então a gente percebe que eles passaram pela morte, mas o texto aqui está fazendo uma conjuntura que eles foram o quê? Bem-aventurados. Então, irmãos, o deserto, no final, nos traz o quê? O que é que nos traz o deserto, após o deserto, irmãos? Recompensa. Então, nós precisamos, irmãos, entender a importância do deserto em nossas vidas. Nós estamos aqui para a parte final, mas eu trouxe aqui, irmãos, o texto bíblico de Deuteronômio que nós já lemos, fala sobre Moisés. Lá em 1 Reis 19:8, também falou sobre Elias. E Mateus 4:4 sobre Jesus. E é interessante que todos 3 cita o número 40, Júnior. Cita o número 40. Interessante que Elias foi 40 dias, até chegar no Monte Horebe. Jesus foi 40 dias no deserto, só que Moisés foi 40 anos. Só a vida de Jesus foi 33, então só a disciplina de Moisés no deserto foi mais do que a vida de Jesus. Moisés precisou passar uns
Um deserto muito bem passado. O Júnior agora, Júnior, está com quantos anos, Júnior? Não precisa falar, não. 43. Desculpa, gente. Mas Moisés só no deserto 40 anos. Isso para ser disciplinado. E depois mais 40 anos com o povo aonde? No deserto. Irmão, a reflexão que eu trago em 5 pontos para nós é o seguinte. Está aí na mão de vocês. Primeiro, deserto é um lugar de passagem e não de permanência. Embora Moisés ficou 40 anos. E depois mais 40. Mas o deserto é um lugar de passagem, não de permanência. Segundo ponto. Deserto ensina a perseverar e preparar para o propósito. Qual é o propósito que eu e você está passando pelo deserto? Tem que ter propósito, irmão. Terceiro, deserto não é destino, é uma trajetória. Não é destino, é uma trajetória. Tem que passar, né, irmã? É isso mesmo. Deserto não é morada. O 4 aí, viu, irmãos? O 4 ponto. O deserto não é morada. É um lugar de aprendizagem. Percebe, irmãos? Deserto não é um lugar de morada. É um lugar de aprendizagem. Eu falei no início aqui, né? Eu já passei por tanto deserto de 2002 para cá e ainda estou na cartilha lá atrás. Ou seja, será que eu preciso passar mais tempo no deserto? Que seja. Quinto ponto, irmãos. E o último. Se Deus permitiu ou o levou ao deserto, não reclame. Entendeu, irmãos? Se Deus permitiu ou o levou ao deserto, não reclame. Por quê, irmãos? Uma coisa é Deus ter conduzido. Outra coisa é permitir. Por exemplo, Moisés, Elias permitiu. Foi ou não foi? Já Jesus foi o quê? Levado. Diferente. Então, Moisés e Elias permitiu. O João Batista também ele permitiu. Ou não, ele levou. Era a condução. Só que Elias e Moisés, ele permitiu. Moisés foi para lá, para o deserto, porque matou um egípcio. Agora, depois, ele permitiu que ele voltar e passar 40 anos no deserto também. Aí já foi permissão. Então, a gente tem que entender. Permissão de Deus nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre. Então, a gente tem que entender. Então, concluindo aqui, irmão, o quinto ponto de reflexão, se Deus permitiu ou o levou ao deserto, não reclame. É lá que Ele te prepara para a terra prometida celestial. Amém? Conclusão, irmãos. Jesus e esses outros personagens bíblicos, Moisés, Elias e João. Jesus e esses personagens, eles venceram no deserto. E Adão fracassou no paraíso. Às vezes nós não queremos o deserto. Às vezes nós queremos o paraíso.
E possa ser que é no paraíso que nós corremos risco de se perder. Eu não sei qual é a sua escolha, eu sei da minha. Eu não sei se você está correndo atrás de um paraíso. Eu não sei se você está correndo atrás de um paraíso. Não estou dizendo que você tem que viver correndo atrás de um deserto também. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o deserto é algo real na vida do cristão que queira alcançar as mansões celestiais. Uns podem passar por um deserto em grau leve, outros moderado e outros mais grave. Mas Jesus prometeu estar conosco em qualquer ocasião e que seja qual for o deserto, né, Samuel? Interessante que Elias, ele alimentou da mão do anjo e depois daquela alimentação, Júnior, ele viajou 40 dias e 40 noites. Tem gente que fica preocupado com o que vai comer. Não é assim? Só para concluir aqui, irmãos, eu morava em Nanuque e os irmãos faziam um terror na gente, na igreja, na minha adolescência, que a gente ia ser perseguido, ia passar fome. E eu falei assim, Jesus. Falava que a gente ia receber uma agulhada assim na unha para confessar se você ia ser cristão ou não. Gente, era uma tortura. Mas quando falava que a gente ia ser perseguido e ia passar fome, lá a gente morava numa fazenda e na época de manga, tinha assim lá na roça mesmo, né? Ninguém colhia. Tinha manga, aquelas manga espada, e eu gosto da manga espada. Eu pensava, tomara que a perseguição seja na época das mangas. Gente, se Elias aqui comeu e viajou 40 dias e 40 noites, irmãos, nós não podemos se preocupar com o alimento, porque o justo viverá o quê? Pela fé. Que haja deserto. Que venha deserto, irmãos. Mas que nós possamos, não sei qual o deserto da vida que vocês estão passando, eu sei dos meus, mas que seja o motivo de nós assegurar mais e mais nas mãos do nosso Deus, que conduziu esses personagens no deserto, e eles receberam a recompensa e estão justificados, santificados e glorificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir um louvor especial. Um torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos onde a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar o campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá
ceifar, se a terra já secou, manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Se for, já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Lembrará que um dia já choveu, quem irá ceifar, se a terra já secou, manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra já secou, manda, Pai, a chuva, Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém. Querido Pai, realmente a terra está seca. Mas, por favor, Senhor, que seu Santo Espírito irriga o deserto das nossas vidas. E que nós possamos, mesmo no deserto, nos santificar. Assim como esses personagens em Cristo Jesus. E no final eles foram glorificados. Por favor, Senhor, nos ajuda a permanecer na Tua presença. E que nada neste mundo, nem os desertos da vida, possa tirar o nosso foco da eternidade. E que nós possamos a cada dia colocar por terra a nossa vaidade humana, para que o seu bom e santo Espírito atue em nós e por nós, para que possamos ter discernimento do certo e do errado, e procurar fazer o certo segundo o teu querer, enquanto nossos corações pulsarem aqui nessa terra entre os viventes. Nos leva de volta para os nossos lares, com a permissão e a vontade da salvação em Cristo Jesus. Oramos movidos pelo seu bom e santo Espírito, agradecendo em nome de Jesus. Amém.